E olha, nós vamos falar a respeito deste episódio, desse caso. Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, chamar a atenção das autoridades que estão assistindo, que já estão acompanhando esse assunto desde cedo, chamar a atenção das autoridades não só em saúde, mas também em segurança pública, para um problema que tem se repetido no estado do Piauí. Os casos de violências sexuais absurdos, estupro coletivo, já vimos morte, estupro seguido de morte. E o caso agora de uma criança de 1 ano e 3 meses que foi vítima de violência, abusada sexualmente, desta vez em Pedro II, região norte do estado do Piauí. A repórter Solange Souza acompanhou o desdobramento dessa história, acompanhou na maternidade como é que foi o atendimento a essa criança e os riscos que ela está sofrendo. Eu vou falar com a Solange, que está ao vivo, e ela vai trazer mais detalhes para a gente a respeito deste absurdo, que é o estupro de uma criança. O estupro é absurdo. E, neste caso, ainda mais absurdo. Uma criança indefesa de 1 ano e 3 meses no norte do Piauí. Solange Souza, ao vivo. Joelson, é mais um caso estarrecedor de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no Piauí. O caso aconteceu na madrugada de ontem na cidade de Pedro II. De acordo com a polícia, a criança foi retirada de dentro da casa da avó, do quarto onde dormia, por volta das 2 horas da manhã. Teria sido levada pela janela. A criança foi, quando os pais perceberam que a criança não estava em casa, chamaram a polícia, houve uma mobilização na cidade. A menina de apenas 1 ano e 3 meses de idade foi encontrada em uma matagal, em uma área próxima à casa da avó, onde, segundo a polícia, usuários de drogas se reúnem para comercializar maconha, cocaína e crack. A menina foi encontrada, Joelson, com hematomas por todo o corpo. Ela teve um ferimento no rosto, principalmente na região da genitália. Houve a destruição parcial da genitália dessa criança. Os médicos comprovaram aqui na maternidade Evangelina Rosa que a criança foi submetida à prática do sexo anal. Ela foi submetida a uma cirurgia. O estado de saúde dela nesse momento é considerado muito delicado. Quando a polícia foi informada, começaram as investigações para tentar localizar a criança. Felizmente ela estava com vida, mas foi muito agredida, muito violentada, de todas as formas que você possa imaginar. Como é uma menina muito pequena, tem apenas 1 ano e 3 meses, não fala direito, não consegue se expressar, não consegue dizer o que aconteceu com ela. Então essa criança chorava muito e essas pessoas, a polícia acredita que não apenas um homem, mas 2 pessoas teriam participado desse crime. A polícia também analisa a hipótese de que essas pessoas sabiam exatamente que a criança ficaria nesse quarto, nesse quarto em especial, porque da janela seria possível levar essa criança para onde eles quisessem. De acordo também com as primeiras informações da polícia, foi uma tia desse bebê que ia amamentar o filho dela, que olhou o quarto e viu que a criança não estava no quarto, então ela começou a se desesperar, então chamou a atenção dos outros parentes. A criança foi trazida para a maternidade Evangelina Rosa, foi acompanhada por membros do Conselho Tutelar, por representantes de entidades que defendem os direitos de crianças e adolescentes lá em Pedro II. Ela chegou na maternidade Evangelina Rosa numa situação muito delicada, às vezes desacordada. Quando voltava à realidade, chorava muito, e os médicos comprovaram que houve realmente a prática do sexo anal com essa criança. Acredita-se também que vaginal também, e essa criança foi submetida a uma cirurgia para reconstrução dessa área. A família está muito abalada e hoje pela manhã os médicos que atenderam essa criança, depois que ela foi feita a cirurgia, o estado de saúde é considerado muito bom nesse momento, diante da gravidade do que essa criança passou, o estado de saúde dela é considerado bom. E eles concederam uma entrevista coletiva. Vamos ouvir os médicos. Nós só atendemos a criança já vitimada, com todas as alterações graves, a área da genitália toda lesionada, rotura, houve assim os mais variados tipos de agressão, assim houve coito anal, tentativa de coito vaginal numa criança de 1 ano e 3 meses, mas eu queria reafirmar, é apenas mais um caso, porque todos os outros atendidos no nosso serviço são tão graves quanto esse. E acho que está na hora de haver um movimento de união entre os diversos setores para que haja principalmente seguimento desses casos. O que a família contou para os médicos que atenderam essa criança? Isso a gente já falou, só contou que ela tem 1 mês que voltou de São Paulo, está morando numa casa com a mãe e a irmã de 18 anos, e ela
saiu à noite e foi avisada de que a criança, 2 para 3 horas da manhã, procuraram a criança, estava a janela do quarto aberta e é o que a imprensa está contando, é exatamente essa história. E como é que está o estado de saúde da menina? Ela está bem, ela está em observação, mas ela está bem. A cirurgia dará um bom resultado físico. Ela está, como o doutor Joaquim já falou, ela não está correndo risco de vida. No entanto, os traumas, é uma criança e uma família que precisa de apoio psicológico, de assistente social, às vezes mudar da cidade, porque ela passará provavelmente muito tempo da sua vida marcada por essa agressão. É realmente algo muito chocante, muito surpreendente, como é que um ser humano é capaz de fazer isso, principalmente com uma criança, 1 ano e 3 meses, uma criança indefesa, que não sabe nem de fato o que aconteceu, e isso vai deixar marcas na vida dessa criança, pelo menos é o que dizem os especialistas, por toda a vida. A polícia já tem pistas de pessoas que teriam participado desse ato brutal, seriam 2 homens, eles já teriam esses nomes dessas pessoas, e no local do crime, no local onde essa criança foi encontrada, nesse matagal, próximo à casa da avó, foi encontrado um saco plástico e sangue, que já está sendo analisado pelos peritos. Joelson.